A situação que as negociações do Irã com os Estados Unidos estão passando pode ser chamada de sair da frigideira para o fogo. E até hoje é praticamente impossível prever o que vai acontecer, mas existem certos padrões, é claro, pelos quais podemos acompanhar para onde a situação está se inclinando. Vamos tentar hoje analisar todas as opções possíveis. Nós não estamos considerando uma opção, que é os Estados Unidos da América lançarem uma bomba atômica no Irã. E aí existia o Irã, existia o problema. Não há Irã, não há problema. Então isso nós não vamos considerar, mas prometo analisar todo o resto, ou como dizem meus parentes georgianos, eu juro. Enquanto isso, enquanto o mundo observa com suspense essa novela toda, a poucos quarteirões da Casa Branca, investigadores lacram caixas com ouro, com barras de ouro. E as caixas com barras de ouro que o ex-alto oficial da CIA, segundo a acusação, vinha tirando durante anos do prédio mais sigiloso da América. Incrível, não é? Pode parecer que são duas histórias, mas digo, preste atenção, pois veremos uma só. Hoje vamos analisar detalhadamente o acordo entre os Estados Unidos e o Irã, no qual, como nos dizem, quase tudo já está decidido, praticamente tudo resolvido, só faltam detalhes. Mas, do meu ponto de vista, esses detalhes de que eles falam são justamente o mais importante, mas talvez eu esteja enganado. E vamos falar, consequentemente, sobre o escândalo silencioso dentro da CIA, que explica por que as palavras do governo, da liderança, o juramento, o cuidado com os cidadãos. Lá na América moderna, é preciso pronunciar com o mesmo cuidado que na Rússia, Vietnã, Ucrânia, Moçambique, Congo e outros lugares. Nós já discutimos várias vezes que para os americanos é importante terminar a guerra ou pelo menos pará-la. O que, claro, não é a mesma coisa. Por volta dos últimos dias de maio, no máximo na última ou primeira semana de julho. Já expliquei muitas vezes por que isso é importante, mas vou repetir o ponto principal, ou seja, isso tem relação direta com as eleições de novembro. Parece que estamos indo nessa direção. Sim, Harris, estamos mais perto. Sim, Harris, estamos mais perto. E a sala de situação aparece aqui. Provavelmente porque às 11h, como nos disseram, ele deveria receber o briefing presidencial diário, o resumo de inteligência. E normalmente não nos dizem onde exatamente isso acontece. Mas na sala de situação, ele pode se comunicar por canais seguros com pessoas com quem não pode falar do salão oval. Ou pelo menos da sala de situação, isso é mais fácil. E já que ele disse que vai descer até lá, vamos saber quando ele estiver no subsolo pelo aparecimento de um fuzileiro naval de plantão na ala oeste. Por enquanto, ele ainda não está lá. Há outro ponto importante nessa postagem no Truth Social. 2 dias atrás, na reunião do gabinete de ministros, ouvimos ele dizer que não ficaria satisfeito se China ou Rússia entrassem no Irã para pegar o urânio enriquecido, o que ele chama de poeira nuclear. Agora ele afirma que os Estados Unidos e a China são, na verdade, os únicos países capazes de fazer isso. Mas, segundo ele, quem vai retirar esse material serão os Estados Unidos, em estreita coordenação com a República Islâmica do Irã e a Agência Internacional de Energia Atômica. O que podemos entender disso? Primeiro, foi alcançado um acordo com os iranianos de que o urânio enriquecido será retirado do país. Trump rapidamente colocou a Rússia de lado, por assim dizer, e declarou que só existem 2 países com capacidade tecnológica para fazer isso. Bem, claro, isso é um completo absurdo. Eu posso citar pelo menos mais 3 ou 4 países, assim, de cabeça. Mas tudo bem, esses 2 países acabaram sendo os Estados Unidos e a China. Na verdade, os chineses, que antes diziam que não queriam se envolver nisso, depois disseram, nós mesmos vamos lidar com o Irã, depois falaram mais alguma coisa. E agora, digamos assim, acho que depois de terem chegado a algum acordo com os americanos, ou seja, com os esforços dos Estados Unidos, China e a Agência Internacional de Energia Atômica, eles se referem a monitoramento das atividades nucleares. Tudo isso será, então, recolhido, retirado, levado embora. Para onde? Bem, eles não dizem. Não se sabe, mas na verdade isso não é tão fundamental. Tenho certeza de que agora vão surgir vozes. Como assim? E se for para a Rússia? E se for para a China? E coisas do tipo. Então, eu tenho uma pergunta para vocês, senhoras e senhores. Por que os chineses não dão seu urânio enriquecido para o Irã? Eles têm de sobra. Eles vão exportar mais 400 quilos para a China. Depois disso, eles vão dar o urânio para o Irã imediatamente? Ah, isso é bobagem. O fato é que a China também não quer de jeito nenhum que algum idiota exploda algo nuclear em qualquer lugar do planeta.
Esses são detalhes que não tínhamos antes, e eles dão a impressão de que essa parte já foi acordada. Isso é muito importante. Até agora, só falávamos sobre a prorrogação do cessar-fogo por 60 dias, depois do qual eles poderiam começar a discutir os detalhes do programa nuclear. Parece que houve ligações para alguns líderes iranianos e para a IAEA sobre quem exatamente vai participar disso. Nós simplesmente não sabemos quando e onde. A apresentadora da Fox, que aliás é nora do presidente, perguntou diretamente para ele: "Você está realmente pronto para bombardear o Irã de novo?" Agora ouçam Donald J. Trump. Eles vão passar do limite para forçar sua volta à ofensiva militar? Bem, o limite seria um acordo que não fosse vantajoso para nós. Eu avalio as opções e negocio, assim como eles, que são negociadores muito espertos. Ao mesmo tempo em que estamos conduzindo negociações difíceis, os lados estão atacando uns aos outros de todas as maneiras possíveis que têm à disposição no momento. Eles também cometem uma violação flagrante do cessar-fogo, de acordo com o Comando Central, que acusa os iranianos de lançarem um míssil balístico em direção ao Kuwait, além de 5 drones de ataque na região do Estreito de Hormuz. Autoridades dos Estados Unidos acreditam que líderes eleitos, Guarda Revolucionária Islâmica e clero do Irã têm dificuldade de chegar a acordo entre si nas negociações com os Estados Unidos. Não está claro quais grupos apoiam o acordo que dará ao presidente Trump o que ele quer, mas sabemos o que ele quer, pois esta foi a última declaração pública de Scott Bessent ontem. O presidente deixou muito claro os seus 3 requisitos: abrir o estreito, interromper o enriquecimento de urânio e abandonar o programa nuclear. Se sem isso o acordo é impossível, então por que fechar um acordo sem essas condições? Primeiro nos fatos. De acordo com fontes da administração americana, a delegação dos Estados Unidos e do Irã chegaram a um acordo preliminar. O documento em questão é um memorando de entendimento. Isso não é um tratado, né? Ou seja, mas é algo como o Memorando de Budapeste. Ou seja, você entrega para a Rússia todas as suas armas nucleares, tipo todo o seu arsenal nuclear, mísseis e tudo mais. E em troca, os Estados Unidos, o Reino Unido e a Rússia, se alguém atacar vocês, mesmo que seja um deles, sim, vão correr imediatamente para a ONU e contar sobre isso. Sim, essa é basicamente a essência, eu resumi com minhas próprias palavras, a essência do memorando. Eu suspeito muito que esse memorando tem aproximadamente o mesmo significado e peso. Ele tem 3 pedras angulares, então a primeira é Hormuz, naturalmente. O Irã concorda com a passagem livre pelo Estreito de Hormuz. Qualquer ameaça de bloqueio usada por Teherã no último quarto de século como um tipo de interruptor eleva imediatamente os preços mundiais do combustível. Eleva o custo do seguro dos petroleiros e dificulta a logística do Japão, Alemanha e outros. Se o Irã realmente garantir a passagem, o que isso significa, eu não entendo. Bem, agora garantiram, mas amanhã, como dizem, mudo de ideia. Quero ir para onde? Para lá. Posso pôr onde quiser, certo? Minha palavra, se quiser, retiro. Acho que é isso, talvez eu esteja errado. Se eles realmente garantirem a passagem e o mundo acreditar nisso, então o mercado de petróleo vai ter algo que não tinha desde a Revolução Iraniana, ou seja, confiança, certo? Embora eu ache que, para os persas, quer dizer, eles podem simplesmente pegar e retirar todas as suas palavras de volta, e depois dizer que nada disso aconteceu, que nada estava lá. Há mais ou menos meio passo para a esquerda e para a direita. Segundo ponto, negociações nucleares. Não é um acordo sobre o programa nuclear, senhoras e senhores. Negociações sobre o acordo. Ou seja, não vamos parar de fumar, vamos falar sobre como vamos parar de fumar. Vamos lá. Entende? A diferença é bem grande. No papel, o Irã concorda em sentar à mesa, mas no papel ele mantém tudo o que tem nos salões subterrâneos. Em Fordo, como se chama, em Natanz. Ou seja, em troca de um gesto político, o Irã ganha tempo. Eles consideram que esse é o recurso mais valioso para o país deles, porque as centrífugas já estão girando. Terceiro ponto, dinheiro. Segundo a declaração da parte iraniana, o memorando inclui o desbloqueio de metade dos ativos congelados. Cerca de 12 bilhões de dólares no total. Metade disso, use uma calculadora para saber o valor. Esse dinheiro está em contas na Coreia do Sul, no Japão e no Catar.
parcialmente na Europa também, ou seja, desde a época das sanções da equipe do Obama. 12 bilhões não é ajuda, senhoras e senhores, esse dinheiro é iraniano, aos quais Teherã não tinha acesso, né? Ou seja, eles, como se diz, venderam o petróleo, ganharam esse dinheiro, mas aí nós metemos a mão nisso, nós ou alguém mais ainda. Bem, sim, Obama, provavelmente só Deus sabe, não me lembro agora, e pararam. E ninguém com medo de nós devolvia esse dinheiro ao Irã. Politicamente, isso é um descongelamento, que o lado iraniano já começou a divulgar em seu próprio país, ou seja, no Irã, como uma vitória. E agora o mais importante, Trump ainda não assinou nada, leia novamente, ou seja, existe um documento. As delegações concordaram. O lado iraniano já começou a promover o resultado, e o presidente dos Estados Unidos diz: é preciso pensar. Isso não é um atraso burocrático, senhoras e senhores. Ele não está jogando golfe nesse momento para depois vir e assinar. Não, isso é uma pausa intencional. E nessa pausa está escondido todo o enredo futuro. Por que a pausa? Porque o Irã impôs uma condição ao acordo, que na Casa Branca estão digerindo hoje, eu acho, com mais dificuldade do que até mesmo a questão nuclear. Teherã diz: só vamos assinar quando a guerra no Líbano acabar. Ou seja, quando Israel parar de bombardear e de realizar operações contra o Hezbollah. E Israel, neste exato momento, bem, é como se olhasse dentro de um poço. Está expandindo a operação. Deixe-me desenrolar esse nó devagar, porque daqui se estendem, em geral, todos os outros fios. Netanyahu deu ordem às forças de defesa de Israel. Deu a ordem para estabelecer controle sobre, ouçam bem, 70% da faixa de Gaza. Por que 70? Por que não 60 ou 92? Por que não conquistar tudo de uma vez? Esse é um novo patamar, e essa é uma meta anunciada publicamente. Não foi um vazamento. Os ataques no sul do Líbano e em Beirute estão se intensificando. Hoje, literalmente hoje, representantes militares de Israel e do Líbano estão se encontrando em Washington. Peço que prestem atenção, não são diplomatas. Não são ministros, são militares. O que isso quer dizer? Que o tema não é vamos fazer as pazes. E por que fazer as pazes com o Líbano, né? Gente, como vamos atacar o Hezbollah sem atingir vocês por engano? Como evitar disparos acidentais entre nós? Acho que esse é o principal tema da conversa. A linha entre escalada e desescalada numa reunião assim depende de um simples telefonema. E é aqui que a mecânica de todo o acordo fica clara. O Irã não está negociando diretamente sobre seu programa nuclear. Isso aí já está claro. Bom, no final das contas, eles vão entregar isso. Fazer o quê? Ou seja, eles vão continuar discretamente fazendo alguma coisa lá, mas o que for refinado, eles vão entregar. O Irã está negociando sobre o Líbano. Assim, o Irã usa o Hezbollah como moeda de troca. Se você entende o que eu disse. Enquanto o Hezbollah está sob ataque, o Irã não assina o acordo. Se assinar o acordo, perde a carta na manga. Se não assinar, perde 12 bilhões. Ou seja, ou Hezbollah ou 12 bilhões que agora precisamos desesperadamente, pois a economia interna está em colapso. E não vou fingir que não está em colapso. A inflação em Teherã está acima de 60%, pessoal, 60%. Eu morei em Israel quando era 70% e também quando era 130%. Mas só foi 70%, eu simplesmente ia para o trabalho, digamos, e via um terno ou algo assim. Estava exposto por um preço, aí você voltava à noite, já tinha outro preço. Eles tinham que trocar, era em tonelira, eram shekels, eram liras, depois passaram a colocar em dólares libaneses. Não podiam usar dólares. Nem unidade convencional funcionava em Israel. Unidade convencional. Você ia de um lado para o outro. Preços diferentes. Durante o dia aumentava, todo dia. Aliás, bazar no Irã não é uma metáfora. Sim, é uma força política, porque é no bazar que tudo acontece. Trocas, conversas, insatisfação. E essa força política, o bazar, pressiona o governo. O que o Trump faz? O Trump mantém o documento sem assinar, porque assinar agora seria amarrar as mãos de Israel. E não assinar significa dar ao Irã a oportunidade de sair da mesa de forma elegante e dizer: estão vendo? Os americanos são imprevisíveis de novo, imprevisíveis. Negociar com eles não faz sentido. Essa é a posição clássica deles, onde perder e ganhar se diferenciam por um único passo. E é nesse passo que está o Netanyahu. Quanto mais tempo o Trump discute e pensa, quanto mais tempo o Trump enrola, mais oportunidades ele dá para o Netanyahu ferrar quem ele pretende ferrar.
Por isso agora o Netanyahu, como se diz, está com a carta na manga. Ele tem uma necessidade política interna de mostrar resultado em Gaza, uma necessidade política interna. Ela não é tão importante para o mundo quanto a americana, mas para Israel e para a região ela é muito importante. Ou seja, é claro que ele tem um acordo pessoal com Trump, que nenhum deles confirma publicamente, mas que pode ser percebido, bem, pelo comportamento de ambos, digamos, desde janeiro. Netanyahu tem um fator interessante, aquilo que eu disse, 70%, né? Não é um número redondo. Esse é um limite matematicamente escolhido, após o qual o Hamas perde a coesão logística se ficar claro que a ligação é com Gaza. Ou seja, quando você assume o controle de 70%, eles calcularam exatamente quais 70%, 70% do território de Gaza estão sob controle, então o Hamas não pode mais agir. Como pequenas gangues separadas, juntos não conseguem mais agir. O gabinete israelense acha que não pode ser menos, senão tudo terá que ser refeito em 2 anos. Vamos somar. O Irã quer dinheiro e o Estreito de Hormuz. Sem o Líbano. Bem, para que então certas mudanças não ocorram no Líbano. Israel quer Gaza e o Líbano sem o Irã. Trump quer tudo de uma vez. E entende que é impossível conseguir tudo ao mesmo tempo. Não quer nem um pouco essa solução para a qual, segundo vazamentos, a Casa Branca está inclinada. Embora com Trump tudo possa mudar de uma hora para outra, ele pode decidir hoje e depois seguir por outro caminho. Mas existe uma solução sequencial, assim, passo a passo. Primeiro, uma desescalada silenciosa no Líbano, talvez através desse encontro militar de hoje em Washington, onde é possível chegar a um acordo discretamente, sem que o mundo saiba sobre o que estão negociando. Tipo, vamos congelar por 6 meses e depois veremos o que fazer juntos. Depois, a assinatura do Estreito de Hormuz. Em seguida, 60 dias de negociações sobre o programa nuclear, que, claro, vamos prolongar até o final de outubro ou início de novembro. E, paralelamente, Israel conclui a operação em Gaza sob a cobertura política de Washington. Tipo, por que vocês estão se metendo nisso? Vocês nem pediram nada sobre isso. Esse é o cenário otimista. O pessimista é que um elo qualquer um se rompe e toda a estrutura desaba. O que a história mostra? Precisamos olhar, discutir tudo isso, ver o que realmente aconteceu, certo? A história mostra que o Irã sabe chegar à mesa de negociações com elegância e recuar no último momento. Viena 2021, Genebra 2015. Paris, acho que 2 anos antes. Em todo lugar, no último momento, apareciam condições que, tipo, como se ele não estivesse lá, eles dizem, como assim não estava? A gente sempre falou e pensou nisso, só não colocamos ainda. Não, isso não estava lá no começo. Não é má vontade, burrice ou esquecimento, é estratégia, certo? Sabe, é como quando a tartaruga nada pelo riacho e a cobra diz, escuta, tartaruga, me leva para o outro lado. Bom, você conhece a piada, claro. A tartaruga diz, você vai me morder e nós vamos afundar. Ela responde, fiquei louca? Que sentido faz isso? Eu sei que se te morder. Mas a tartaruga pensa, faz sentido mesmo. Enfim, ela se aproximou, a cobra subiu, ficou sentada ali no meio do riacho e mordeu a tartaruga. E aí ela começa a afundar e diz, o que você fez? Como você pôde? Agora nós duas vamos afundar, vamos afundar. E a cobra responde, eu sou uma cobra, sou uma cobra. É parecido com o que ocorre com Teherã. Eu sou uma cobra. Teherã negocia como em um bazar. Quanto mais perto da hora de fechar, mais alto o preço. E Trump, é preciso reconhecer, entende isso. Ele mesmo negocia pelo mesmo princípio. E é por isso que a assinatura fica no ar, como aquele último movimento que os jogadores geralmente fazem no último momento, 1 minuto antes do tempo acabar. Quer saber por quais sinais acompanhar a situação nas próximas 72 horas? Sim, 72 horas, acho que até menos. Estou gravando agora, vocês assistem depois. Acho que nas próximas, digamos, 60 horas primeiro. Resultado da reunião militar de hoje entre Líbano, Israel e Washington. Se houver um comunicado conjunto, mesmo que curto, isso é um sinal de que o corredor de desescalada está aberto. Se a reunião terminar sem um comunicado, tipo,
Os militares se encontraram e depois foram embora, não tinham o que dizer. Então isso significa que o acordo com o Irã foi adiado, pelo menos por uma semana. Ou seja, ainda falta terminar alguma coisa. Alguém precisa ser eliminado, terminar o serviço lá, sim, acabar de atirar. Segundo, o comportamento de Teherã dentro do país. Se a mídia estatal iraniana começar a, digamos, preparar a opinião pública para uma vitória histórica, isso significa que a assinatura está próxima. Ou talvez já exista, mas ainda não anunciaram. Se começarem a falar dos traidores americanos, como sempre, isso indica que Teherã recua e alguém na Casa Branca percebeu que o acordo não será assinado. Trump disse que não vai assinar. Terceiro, o mercado de petróleo. Os preços reagem às expectativas, não às notícias. Se durante o fim de semana o petróleo começar a cair, o mercado acredita em Hormuz. Se estabilizar ou começar a subir, o mercado deixou de acreditar em Hormuz. E quarto, também é uma coisa interessante. Então, a agenda pessoal de Netanyahu, qualquer viagem não planejada a Washington, qualquer ligação noturna, qualquer cancelamento de reuniões internas, tudo isso vai significar que a parte americano-israelense da estrutura está sendo refeita agora. É preciso rever alguma coisa. E o quinto ponto. Bem, digamos aquilo que o próprio Trump fala publicamente. O presidente, nessa situação, muitas vezes diz em voz alta o oposto, do que assina a portas fechadas. Se ele criticar o Irã em voz alta, a assinatura está próxima. Se ele elogia, é porque algo não saiu como planejado. Eu entendo que parece absurdo, mas é assim que as coisas funcionam, senhoras e senhores. Vocês entendem o ponto, né? O acordo sobre o qual todas as manchetes do mundo estão falando ainda não é um acordo de verdade. Este é um mapa onde Hormuz, Líbano, Gaza e 12 bilhões estão desenhados em um único retângulo. E alguém precisa decidir como cortar esse retângulo. Porque ele precisa ser cortado. A tesoura está nas mãos de todos, mas só um deles agora pode assinar tudo ou substituir tudo. E ainda bem que ele está aqui conosco do nosso lado na Casa Branca. Antes de passarmos para a segunda história, deixa eu responder a duas perguntas que mais fazem nessa situação. A primeira, como o mundo vai reagir a cada um dos cenários que estão agora diante de Trump? E a segunda, como qualquer uma dessas decisões vai impactar as eleições de novembro, para as quais o Partido Republicano tem pouco mais de 5 meses. Bem, primeiro o mundo. Cenário 1. Primeiro, Trump assina o acordo como está, ou seja, Israel encerra publicamente a operação no Líbano em troca da assinatura do Irã sobre o Hormuz e mais 12 bilhões. Riad recebe aplausos discretos. Para os sauditas, o principal é encerrar a questão do Hezbollah e dos Houthis no Iêmen. O Hormuz aberto para eles é um seguro para a exportação. A reação dos monarcas árabes do Golfo Pérsico é parecida. Moscou sorri em público, mas nos bastidores está irritada. É vantajoso para o Kremlin que Teherã continue sendo um trunfo, porque o Ocidente distraído no Oriente Médio significa menos pressão, digamos assim, menos fornecimento para a Ucrânia. Pequim comemora publicamente. Os chineses apostaram na distensão a semana inteira. Cerca de 70% do petróleo iraniano que importam passa pelo Estreito de Hormuz. Bruxelas respira aliviada. Para a Europa, isso resulta em queda nos preços do gás. Há uma ligação entre petróleo e gás, o que também reduz a preocupação com as rotas do Mediterrâneo. Ankara está tentando se envolver no processo. Bem, como mediador, pode ser qualquer um, até podemos mandar barcos agora com aquela, como é o nome dela, a garota maluca. Isso aí. Erdogan fará uma declaração sobre o papel da Turquia dentro de 24 horas. Tenho certeza disso. Jerusalém está publicamente contida. Divisão interna. A ala direita da coalizão diz traidores, centristas e vitória histórica. Aqui. Segundo cenário. Sequencial. Aqui há uma coalizão silenciosa do Líbano, depois o Estreito de Hormuz, depois as negociações nucleares. Este é um cenário em que ninguém sai vitorioso, mas também ninguém perde abertamente. Riad e o Golfo estão calmos. Moscou está friamente neutra. Para o Kremlin, esse é o pior cenário, pois ao perder essa alavanca também viramos mediadores. Pequim espera pacientemente. Os chineses estão acostumados a trabalhar com processos em etapas. Bruxelas apoia com cautela, falando sem entusiasmo. Jerusalém respira aliviada. Esse cenário dá a Netanyahu tempo para acabar com Gaza sob cobertura política.
O Irã está nervoso internamente. O governo iraniano não gosta de acordos em que a recompensa é adiada, mas aceita isso. Terceiro cenário. Trump simplesmente se recusa a assinar. Mas esse é um cenário de fracasso, certo? El-Riyadh está contido em público, mas insatisfeito nos bastidores. Os sauditas não têm tempo de sobra. Moscou comemora abertamente. Para o Kremlin, é o melhor resultado. Pequim está um pouco irritada, mas permanece em silêncio. Agora, a China busca um acordo bilateral mais profundo com Teherã, contornando diretamente Washington. Ou seja, aquilo que estava começando a se desenvolver vai silenciosamente ser deixado de lado. Bruxelas teme os preços do petróleo e faz hedge dos contratos de gás. Jerusalém está parcialmente comemorando e parcialmente com medo. Uma vitória no Líbano sem a contenção iraniana significa que em 2 anos tudo isso vai se repetir. Bem, em 4 anos, o Irã está se mobilizando. As primeiras 48 horas após o fracasso são as mais perigosas, porque Teherã precisa mostrar que não cedeu, que é grande, que é o Tarzan. Armuz. Vamos encerrar aqui. Cenário 4. Última assinatura parcial. Só Armuz, 112 bilhões e sem condição libanesa. Foi basicamente esse o acordo, certo? Esse cenário é o menos discutido nos bastidores, mas talvez ele seja o mais realista. El-Riyadh está satisfeito. Moscou está irritada. Pequim está ok. Bruxelas está agradecida. Jerusalém está tranquila. O Irã está insatisfeito. Mas não a ponto de interromper o processo. O governo iraniano está disposto a negociar a forma da fórmula do conteúdo, se os 12 bilhões vierem depois por um caminho separado. Isso é sobre a paz. Pronto. Agora, as eleições em novembro. Há pouco mais de 5 meses das eleições, o Partido Republicano busca 2 resultados, um externo e outro econômico. O acordo com o Irã pode tanto entregar os 2 de uma vez, quanto arruinar os 2 de uma vez. Se Donald Trump assinar uma versão bem-sucedida, seja a primeira ou a quarta, os republicanos recebem um presente que não têm desde 2020. Na política externa, Donald Trump resolveu a questão iraniana que governos anteriores não solucionaram em 16 anos. Viva Trump! Viva os republicanos! Agora, a economia. O Estreito de Hormuz aberto significa queda nos preços do petróleo. Isso quer dizer que em 1 mês, mês e meio, 2 meses, haverá queda nos preços da gasolina nos postos americanos. E o preço da gasolina é aquele número que o eleitor médio americano vê todos os dias. Ele liga isso diretamente ao ocupante da Casa Branca. Presidente bom é quando a gasolina está barata, ruim quando está cara. Uma queda de $1 por galão entre junho e outubro é absolutamente realista e pode aumentar em cerca de 2 a 2,5 pontos na votação geral. Isso é algo enorme. Em um estado pêndulo típico, Arizona, Pensilvânia, Nevada, isso é a diferença entre derrota e vitória. Bem, em alguns distritos-chave. Se Trump seguir o segundo cenário de forma consistente, os republicanos terão um ganho moderado, mas estável. Esse é o cenário em que a vitória vem em pacote perto de setembro ou outubro, quando os eleitores começam a decidir. Se Trump se recusar a assinar completamente no terceiro cenário, os republicanos sofrerão um golpe muito duro. O preço do petróleo sobe, o preço da gasolina acompanha. Culpar o antecessor por isso, como foi feito em 2020 e 2022, já não é tecnicamente possível. No campo da política externa, Trump recebe exatamente o mesmo rótulo que ele usou contra os oponentes durante 18 meses. Negociou, mas não concluiu. Os democratas recebem um presente. Combustível caro, acordo cancelado e instabilidade regional. Você entende a situação do presidente, não é? As decisões que parecem ser puramente de política externa, na verdade, são internas. E isso é o principal. Realmente o principal. Não importa o que o resto do mundo pense, as assinaturas ou a recusa de Trump em relação ao Irã não são apenas sobre o Hormuz 12 bilhões. Isso representa 2 pontos percentuais em média no país. E de 5 a 7 em alguns distritos que, em novembro, vão decidir se a maioria republicana permanece na Câmara dos Deputados. É exatamente isso que vai decidir se a maioria republicana vai permanecer na Câmara dos Deputados. E toda essa confusão no mundo inteiro agora gira exatamente em torno disso. E agora eu convido vocês a sair do mundo das grandes mesas e entrar no mundo das portas fechadas, dos corredores, da meia-luz, porque a segunda história de hoje não é sobre coletivas de imprensa, e sim sobre caixinhas.
E sobre o que, segundo a acusação, havia nessas caixinhas? David Rush, ex-alto oficial da CIA, não um agente de filme, não uma lenda, mas um funcionário de carreira que trabalhou na agência por muitos anos. Um homem por cujas mãos passavam os ativos da agência. Bem, um administrador, como diríamos, certo? Hoje ele é acusado de desvio de bens e de prestar falso testemunho a investigadores federais. O valor do desvio, segundo a investigação, são barras de ouro no valor de dezenas de milhões de dólares. Primeiro, alguns esclarecimentos técnicos, porque em toda essa história, cada detalhe grita. O ouro na CIA não é um metal de museu, é uma ferramenta de trabalho. A agência usa ouro há décadas como moeda universal em operações onde o dólar não funciona, onde não há sistema bancário, onde a parte envolvida não aceita notas americanas, onde é preciso pagar uma fonte de forma que o pagamento não deixe rastros eletrônicos. Os lingotes são guardados em cofres protegidos dentro da agência. Eles são controlados por um sistema separado e o acesso a eles é muito restrito e disponível apenas para um grupo muito seleto. E segundo a acusação, David Rush fazia parte desse grupo e usava o acesso não para tarefas operacionais, mas para fins pessoais. Ou seja, para si mesmo. Não foi ontem nem anteontem, e sim por anos. Por que a acusação insiste em durante anos? Porque é tecnicamente impossível retirar de uma vez só barras de ouro no valor de cerca de 20 milhões de dólares. Tecnicamente é possível, mas na prática não. Isso significa tirar aos poucos, vez após vez, e tirar aos poucos quer dizer que por algum motivo, o sistema de controle não registrava essas pequenas retiradas. Ou seja, talvez até registrasse, mas ficava em silêncio. E é aqui que começa a parte mais importante desta história. Não o Rush, mas o sistema. Um oficial, mesmo sendo sênior, não pode sozinho burlar o procedimento de inventário 20 vezes. Isso significa que o procedimento anual de inventário nessa parte da agência era cheio de falhas. Ou Rush tinha colegas que participaram disso, sabendo e não denunciando. Não há uma terceira explicação nessa história. E agora sobre as falsas declarações. Rush é acusado não só de roubo, mas também de mentir para os investigadores. Então, isso é formalmente uma acusação separada, mas os advogados sabem que, se uma pessoa é capaz de enganar sua própria contabilidade por anos e depois sentar na frente de um agente do FBI e mentir descaradamente, em que mais ela poderia estar mentindo? E ainda tem a possibilidade de que o polígrafo estava funcionando, certo? Ou é um mentiroso profissionalmente treinado, ou é alguém absolutamente certo de que o sistema não vai pegá-lo. E nesse caso, o treinamento vem do próprio serviço. Ou seja, ele treinou, veio, chegou. O que essa história diz sobre a CIA? Não pelo fato da agência estar podre, isso seria amplo demais. Ela diz que quando dentro de uma organização que, por definição, não tem auditoria externa, bem, não existe auditoria externa lá, não dá simplesmente para trazer contadores para verificar, entende, né? Eles vão sair de olhos arregalados. Sabem quem subornamos? Na inteligência não pode haver, no pleno sentido da palavra, auditoria externa. Então, o controle interno se torna a única proteção contra desvio. Lá também trabalham pessoas, lá são agentes de inteligência. Sim, agentes de inteligência também são pessoas. Chegam em casa, digamos assim, querem ir ao banheiro, querem comer, querem se divertir. E aí vem algo dourado brilhando, dá vontade de levar para casa. Se o controle interno é burlado por uma única pessoa durante anos, então na verdade não havia controle algum. E ninguém, além da própria organização, saberia disso. Aliás, é interessante que foi o Racha Sim, quem foi desmascarado por mais um investigador da agência. Lá estava tudo em ordem, tudo certo. Foi descuido doméstico dele mesmo. Um estilo de vida exagerado, como disseram. Imóveis caros. Não está claro, por assim dizer, como com a renda declarada ele conseguiu comprar algo assim. Ele movimentava dinheiro, transferia de um lado para o outro, o que não batia com o salário dele, certo? Ou seja, ele não foi pego por uma auditoria, mas sim por uma fiscalização tributária comum. Eles usaram algum computador ou IA, inteligência artificial, e ela apontou: gente, tem algo errado aqui. O oficial de inteligência que durante anos tirava ouro da CIA não foi parado pela própria CIA, tipo: ei pessoal, onde foram parar nossos 20 milhões em ouro?
A fiscalização, a repartição fiscal da cidade, ou sei lá qual, notou algo, alguém acionou um alerta e iniciaram a investigação. Então tudo aconteceu. Esse é exatamente o ponto onde as duas histórias de hoje se cruzam. Na primeira história iraniana, Donald Trump tenta resolver publicamente uma questão em que as partes negociam ativos invisíveis para nós. Centrífugas nucleares, contas bloqueadas, túneis Hezbollah. Na segunda história, a CIA percebe que dentro do Estado americano existe uma zona de invisibilidade, onde não apenas o processo de inteligência se torna invisível, mas também o metal físico no cofre. Olha, quero que vocês entendam que o que estou dizendo agora é o que eu realmente penso. Não estou falando sobre o fato de que roubaram. Roubam. Estão sempre roubando em todo lugar, certo? Não é sobre a pessoa que pegaram ser boa ou ruim. Não é sobre o fato de que a auditoria deles é ruim ou algo assim, certo? Mas sobre o fato de que eles têm uma camada inteira onde os ativos são jogados em ouro, dinheiro ou outra coisa. Mas sobre o que acontece com eles, ninguém sabe, porque não dá para verificar. Agora não dá mais para verificar, mas os seus você não pode verificar. E é isso, e é só isso, se for tudo. Anjos trabalham lá, tudo bem, mas se não forem anjos, que se dane metade disso, como na Rússia ou Ucrânia. É a mesma coisa, metade, um terço, um quarto, tanto faz. Mas metade disso vai embora para algum lugar. Pegaram um deles, com 20 ou 30, não sei quantos, não lembro, lá com milhões de dólares em ouro. E em ambos os casos a pergunta é a mesma. Como nós, cidadãos, podemos saber se dentro das instituições tudo funciona como nos dizem? Ou devemos presumir desde o início que eles estão sempre, o tempo todo, mentindo para nós? Hoje não vou tirar nenhuma grande teoria disso. Eu só registro bilhões de desvios em uma mesa, milhões de roubos em outra, e entre essas mesas há instituições cujas portas internas estão mais trancadas do que as externas, e ninguém é deixado entrar. Em outras palavras, caros compatriotas, estamos sendo enganados. E parece que estão nos enganando com todas as forças e todos que podem, e na maioria das vezes eles não têm preguiça de nos enganar. Claro, há alguns bons lampejos, mas por enquanto são só isso no fim de um túnel longo. Apesar de tudo, o fato é que ambas as histórias ainda estão em uma fase em que ainda podem ser mudadas. O acordo iraniano ainda não foi assinado, então Washington pode melhorá-lo, não piorá-lo. A história com Rush ainda está em aberto. Isso significa que a justiça americana tem a chance de mostrar que de Langley até o Tribunal Federal ainda existe um caminho, uma trilha, e ela é mais curta do que parecia antes. E vocês, observando isso em tempo real, veem um momento raro em que grandes instituições são forçadas a trazer filmes à tona, a revelar certas coisas, quando as barreiras que eles colocaram entre nós e eles ficam cada vez mais transparentes. E agora, algumas palavras finais. Eu prometi hoje não trazer grandes teorias, mas no final permitam-me compartilhar um breve pensamento de um dos filósofos aos quais recorro com mais frequência. Meio segundo. O Estado, ao qual confiamos cada vez mais a responsabilidade de resolver nossos problemas, bem como a inteligência artificial, por assim dizer, deixa de ser nosso servo. Primeiro, torna-se um gerente, ou seja, alguém que executa tarefas, mas do seu jeito, e depois um administrador, que decide por nós. Esse caminho já foi descrito no início do século XX por Vladev como inevitável para uma sociedade que entrega sua vontade nas mãos de outros. Nesse esquema, se tirarmos as pessoas, tudo fará sentido. Sem pessoas. O Estado é o servo, né? O contribuinte é o patrão. Há um contrato entre eles, um modelo bonito. O problema é que não somos anjos, somos pessoas, seres humanos, homo sapiens, na verdade mais homo do que sapiens, mas mesmo assim. E cada pessoa, ao se deparar com a oportunidade de pegar algo que está dando sopa, passa pelo mesmo teste. E não é um teste filosófico, mas sim biológico. O Irã, nesse sentido, não é diferente dos Estados Unidos. Só que em Teherã usam a religião ortodoxa para manter o poder, enquanto em Washington usam a ideologia de lavagem cerebral. E o roubo na CIA segue a mesma lógica que o funcionário iraniano que, por meio de uma empresa de fachada, negocia um tanque de petróleo. E é a mesma lógica do congressista americano que compra ações um dia antes da decisão do comitê. Em 1991, organizei uma empresa em Moscou.
Fiquei fora por 2 ou 3 meses e, quando voltei, notei algumas coisas estranhas. Descobri que o chefe do departamento de informática, que estava atuando como gerente no meu lugar durante minha ausência, junto com a pessoa que contratei especialmente para verificar tudo, estavam envolvidos. Sentaram e fizeram um acordo entre os 3. Não foi por não gostarem de mim, pelo contrário, eram gratos e me tratavam bem. Apenas havia algo que queriam e, para conseguir, precisavam concordar entre os 3. Eles se sentaram e fizeram um acordo. Nos anos 90, parentes e amigos de Moscou me contavam, tomando chá, como enganavam outros parentes e amigos. E quando eu ficava surpreso, eles acrescentavam: "Você mudou nessa América assustadora." O homem é lobo do homem, mas aqui há cultura, civilidade e delicadeza. Ainda não existia a palavra laço, quer dizer laços. Palavra laços, né? Laços é a palavra. Ainda não existia, mas o sentido era o mesmo. Me contando como a América é um país cruel, desonesto, ingrato, tipo uma selva como eles chamam, selva de aço ou de ferro fundido, sei lá. Me explicando como o capitalismo era feio, enquanto roubavam daqueles com quem viveram a vida toda. Por uma lógica simples: se eu posso roubar e não roubei, então sou um idiota. Agora sobre o otimismo. Tudo sobre o que falei hoje. O acordo iraniano, o ouro da CIA, os acordos entre 3 pelas costas do quarto, tudo isso se sustenta em um único conceito: democracia política. Nela, a maioria não roubou. Eu roubar seria burrice. O direito de tirar da minoria tudo o que quiser. Bem, na minha empresa era diferente, mas eles decidiram que mesmo assim fariam uma votação. Nós votamos. Queremos o que ele tem, então vamos nos reunir, votar e decidir. Ele fica sozinho, por isso vamos roubar. As pessoas escolhidas democraticamente não são controladas por ninguém. Eles, como na CIA, organizam um grupinho interno. Ninguém pode entrar e verificar o que eles fazem. Os próprios controladores, se existirem, também querem puxar para lá. Ou seja, imediatamente se forma. Vocês, como contribuintes ou donos da empresa, entregam o dinheiro e nós aqui fechamos a porta rapidinho e combinamos como vamos repartir o dinheiro. O bipartidarismo também não resolve, pois 2 partidos podem facilmente se acertar. Bem, pelo menos não são os partidos, mas sim pessoas, algumas personalidades específicas que são muito mais numerosas do que pensamos ou até mesmo falamos. Como nós e 3 funcionários em Moscou em 92. Se você trocar uma palavra nesse conceito, trocar a palavra política por de mercado, vai obter democracia de mercado. Nela, cada um vota não uma vez a cada 2 anos com uma cédula, mas todo dia com seu dólar. Nela, simplesmente não tem de quem roubar, ou seja, não existe um fundo comum. Ou seja, tudo o que existe está protegido pelo direito de propriedade, e o proprietário se protege sozinho, contratando alguém ou defendendo seu patrimônio por conta própria. David Rash não chega à caixa de ouro, pois não há caixa estatal e a privada costuma ser protegida por alguém forte. Treuxotam, um gorila de 136 quilos com um porrete. Como passar para esse sistema sem destruir o antigo? Ou seja, é preciso fazer o seguinte: construir um sistema paralelo a ele. Aquela ideia de destruir o velho mundo até os alicerces e coisas do tipo não funciona. Toda vez que você destrói, acontece algo que é ainda pior do que o que havia antes, certo? E aqui não é preciso destruir nada, basta construir junto com o que eles já têm, algo paralelo que vai competir e vencer. É disso que falamos no canal Roteiro para a Liberdade, certo? 200 conversas curtas de 10 minutos, ou então tudo isso refeito, mas em 17 conversas ou discussões de 1 hora cada. O material é o mesmo, apenas organizado de outro jeito. Não são palestras, mas conversas sinceras sobre o mundo em que queremos viver e como alcançá-lo. Na descrição vai ter um link para o meu livro que você pode receber gratuitamente. Se você se inscrever, todo dia de manhã vai receber cerca de 10 minutos de uma conversa em vídeo interessante e incomum sobre todos os temas que eu mencionei hoje. Aliás, lá também vai ter um link para outro livro, mas esse não é sobre conversas de política, e sim meus contos, publicados muitas vezes na imprensa em vários idiomas, mas reunidos pela primeira vez em russo e juntos em um só livro. Minhas histórias de vida são em geral divertidas e engraçadas. E esse é realmente um livro impresso em papel. Cada exemplar eu vou autografar para quem comprar. Restam apenas cerca de 100 unidades. É isso, por hoje é só, queridos amigos, e até breve.